Que a paz do Divino Mestre Jesus continue com todos e que possamos estar fazendo o melhor proveito possível desse nosso momento aqui. Não estamos aqui por acaso, muitos já sabem disso, não é? Existe um propósito a ser decifrado, incorporado e praticado por cada um de nós. Gostei da leitura, porque eles sempre escolhem a dedo. Até porque realmente, entre nós e o objetivo, entre nós e a meta, há muito ou muita atitude. E tem tudo a ver com o tema que nós escolhemos para essa noite. Na verdade, para esses últimos dias. Tendes fé em Deus, a fé que remove montanhas. Como incentivo à nossa leitura, nós fomos buscar lá em Marcos, no capítulo 11 de Marcos, para quem tem o Novo Testamento em casa. E é interessante no capítulo 11 de Marcos, porque Jesus está indo para Betânia, ou saindo de Betânia, indo para Jerusalém, alguma coisa assim. E ele no caminho, conta a Marcos que ele sentiu fome. Viu uma figueira cheia de folhas, foi até lá e não tinha figo, porque não era tempo de figo. Jesus então falou para a figueira, olha, então que ninguém coma fruto nenhum de você. E continuou sua caminhada. Os apóstolos ouviram, e Jesus continuou a caminhada, fez o que fez lá em Jerusalém, lá em Betânia, parece que é em Betânia mesmo, isso mesmo. Lá em Betânia fez o que fez e tudo mais, voltou. No dia seguinte, Jesus de novo foi fazer aquele caminho. Mas no que ele está fazendo o caminho, conta-nos Marcos, que Pedro, o apóstolo Pedro, viu a figueira. Quando olhou para a figueira estava seca. Aí Pedro lembrou do dia seguinte, do dia anterior. Ele falou, caramba, mestre, olha lá a figueira que o senhor amaldiçoou, hein? Secou. E Jesus falou para eles, tende fé em Deus, homem. Em verdade vos digo, que se falardes ou disserdes a esta montanha, lança-te daqui para o mar, e não duvidar em seu coração, creia que assim será feito. De modo que, quando orardes, quando pedirdes algo em oração, crede de que já o tem. E assim é. Que coisa interessante, não é? Jesus falar isso para nós. Nós ficamos pensando um pouquinho, esse tema foi sendo trabalhado, na verdade ainda está sendo construído, e é isso que nós estamos fazendo todos esses dias, nas 2 últimas semanas. Esse tema acaba nessa sexta-feira, acaba entre aspas. Vamos parar assim de levá-lo nessa sexta-feira que vem. Ele está em construção. Mas olha, quanto ensinamento nós temos aí. Começa com esse tendes fé em Deus. Primeiro, nós estamos aqui, todos nós aqui em tratamento espiritual. Todos nós pusemos os pés, de dentro, ou seja, de fora para dentro desta casa, entrou aqui e está em tratamento espiritual. Todo mundo, trabalhador, assistido, aluno, todo mundo está em tratamento espiritual a partir do momento que chega aqui. E uma das coisas que nós aprendemos, e são recomendações para quem está em tratamento espiritual, é agradeça a Deus. Já falamos de gratidão aqui. E na época que falamos de gratidão aqui, deixamos algo realçado. Talvez se você pegar nas suas anotações, porque pouca gente anota. Mas os que anotam, se pegar nas suas anotações, vão ver que nós falamos na época que é diferente o paradigma da gratidão com Deus. Desde crianças nós fomos ensinados de que quando alguém nos oferece ou nos dá algo, nós agradecemos. Todo mundo aqui foi educado assim? Se alguém lhe faz um favor, você fala muito obrigado? A maioria aqui foi educada assim? 90% da sala? Aí os outros estão falando, mas quem são os 10%? Então nós crescemos com isso e hoje nós somos adultos que crêem desse jeito. Recebeu algo de alguém, querido, querida? Agradeça. Como nós criamos esse paradigma, o que acontece? Nós estamos esperando Deus nos curar, nós estamos esperando Deus resolver a situação, nós estamos esperando que o plano espiritual aqui
e afaste os outros irmãos que a gente não quer perto de nós, para aí sim nós agradecermos. Só que o paradigma nas coisas de Deus é diferente. Vamos ter que mudar. Talvez dê trabalho para algumas pessoas. Com Deus, primeiro nós agradecemos, depois recebemos. Então você tem que agradecer muito se você ainda não foi curado, melhorado, se ainda não houve paz na sua vida. Agradeça. Muito. 6 vezes ao dia, no mínimo. Agora, se você já chegou, já está mais aliviado, já é a 6ª semana que você vem, você já está vendo a coisa andar, e está tudo mais light, então agradeça 3 vezes ao dia. É isto. Então todos nós estamos aqui em tratamento espiritual, e uma das recomendações que nos dão é agradeça a Deus. E por que isto? Porque não tem melhora possível sem Deus. Eu venho aqui à Nova Era há algum tempo, pouco tempo, mas eu já sei que aqui também não tem aqueles espíritos bambambãs que resolve tudo, e tá aqui, tá comigo, manda pra mim. Sabe aquela coisa? Ou seja, aqui não tem nenhum espírito que vai ajudar alguém fora da vontade de Deus, fora das leis de Deus. Mas o fato é que é assim que é o paradigma. Tá bom. Aí, no nosso tema, nós temos, tende fé em Deus. Porque nós sabemos que sem Deus não há vitória sustentável, durável, saudável. Também tem uma seguinte situação. Aprendemos que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Já aprenderam isso? Alguém já disse para vocês? Se não disse, depois pega a Bíblia, não é o Novo Testamento não, Velho Testamento, abre lá no 1º capítulo, tá? Gênesis, de Moisés, vai estar lá escrito alguma coisa, uma hora dessa vai estar lá, começa a ler, tá? Vai lendo até encontrar a frase lá, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Agora tem umas coisas interessantes na linguagem, não é? Às vezes nós falamos, poxa vida, olha para mim, Deus é igual a eu. A gente pensa logo assim, porque a pessoa se olha e fala, se eu sou a imagem e semelhança de Deus. Mas tem uma questão na linguagem. Naquele tempo, o hebraico, uma palavra em hebraico, significava muitas coisas. Então, há traduções que nos ensinam, alguns hermeneutas aí, estudiosos de Bíblia, de que a palavra imagem, ela tem imagem e semelhança, é como se fosse algo assim de que nós funcionamos. Então a imagem de Deus é como se tivéssemos a mesma competência. Não é o eu físico. E semelhança é como se funcionássemos da mesma maneira. Por isso, dessa maneira, aliás, nós entendemos André Luiz, quando fala lá no livro Evolução em 2 Mundos, e também, se não me falha a memória, Mecanismos da Mediunidade, mas eu vou mais de Evolução em 2 Mundos, onde ele fala que somos co-criadores em plano menor, nós encarnados. E os desencarnados da estirpe do Cristo Jesus são os co-criadores em plano maior. Sempre co-criadores, porque quem cria ou cria é Deus. Deus é o Criador maior. Os demais, e aí, o que acontece? Nós somos co-criadores em plano menor, nós estamos agindo, trabalhando tal qual o Pai, tal qual Deus. Então Deus, conta-se na Gênesis, quando viu aquele caos, estava trevas, Deus então, diferente de nós talvez, porque alguns de nós, vou até fazer esse parênteses, alguns de nós quando chega numa sala bagunçada, alguém aqui já entrou alguma vez na vida num quarto bagunçado? E às vezes, qual é a nossa reação? A gente abre a porta, vê aquela bagunça toda, a gente logo diz o quê? Quanta bagunça, não é isso? Muitos de nós falam assim, que coisa interessante. Só que nós ainda não sabíamos de leis de atração, leis de vibração. Nós às vezes desconhecemos essas coisas. De tal forma que não tínhamos conhecimento de que nosso verbo cria.
E aí a pessoa abre a porta, vê aquela bagunça e fala, quanta bagunça aqui. Sabe o que acontece? Vem mais bagunça. A bagunça não se arruma. As coisas ficam mais bagunçadas. Nós passamos a suportar menos aquele ambiente. Mas com Deus, olha só, nós somos feitos essa imagem e semelhança. Então Deus vê o caos, vê as trevas, e Deus então fala o quê? Faça-se luz. E a luz se faz. Tudo então passa a ficar mais nítido, mais claro, mais tranquilo de se trabalhar, mais harmônico. Então já é um toque para nós que precisamos agir dessa mesma maneira, porque somos feitos à sua imagem e semelhança. Temos a mesma competência e trabalhamos ou funcionamos do mesmo jeito. Lógico, no plano do ser criado. O ser criado que faz da mesma maneira. Tende fé em Deus quando Jesus fala isso para Pedro? É justamente isso, olha. Você é feito à sua imagem e semelhança. Você funciona da mesma maneira. Se você me viu fazer isto, em verdade eu lhe digo, que se você disser a esta montanha, saia daqui e lança-te do mar, assim será. E aí tem outra coisa semântica. No entendimento das palavras que falamos, tem gente que está falando pro monturo que tem no quintal. Sai daqui, monturo. Tem gente que está ao pé da letra, olhando. Às vezes a pessoa está com um carro velho, abandonado, parado no quintal da casa. Não tem mais pneu, tá aquelas rodas no chão, sabe? O carro está enferrujando, não quis mais. Já completou 10 ou 12 anos aquele carro lá parado. E a pessoa ainda chega em casa, um dia você some daqui, eu tenho fé. Some daqui. Para não ficar atrapalhando o quintal, não ficar atrapalhando a garagem, aquela coisa toda. Como se fosse desaparecer. Vai levar mais uns 150 anos para desintegrar aquele ferro todo. Não é assim então. Tenho fé, sai daqui. Não, então pera um pouquinho. Então que montanhas que são essas que Jesus falou? Que montanhas que são essas? Porque qual é a simbologia? Se algo está no meu caminho e está me impedindo de agir, eu posso determinar que esse algo desapareça, saia da minha frente. Deixe de me atrapalhar. Permita-me andar e seguir o meu caminho. Tendes fé em Deus. Em verdade vos digo que se disser a este problema, se disser a essa situação em sua vida, sai daqui, lança-te no mar, ou seja, em algo em onde você possa se dissipar e de repente até vir a ser útil para a natureza, assim será. E aí novamente alguns cuidados precisamos ter, porque esta fé que remove montanhas exige atitude. Atitude. Não tem como nós queremos que algo se resolva sem que nós tenhamos atitude. Aí eu pergunto para vocês, qualquer atitude resolve seu problema? Qualquer atitude resolve seu problema? Então aí nós começamos a refletir, bom, é necessário ter fé, é necessário dizer a situação para sair. Então dizer é dizer mesmo, é verbalizar, é pôr o verbo em ação. É falar mesmo, você tem que falar sobre o assunto. Falar sobre o assunto não para remoer o assunto, mas para ir decompondo o assunto, para ir desconstruindo o assunto. Porque é necessário que nós entendamos do assunto para podermos falar sobre ele. Tem gente querendo resolver problemas dos quais não entende. Se você não entende, então esse problema talvez não se dissipe. Porque a gente não faz a mínima ideia por que ele existe. Não faz a mínima ideia de como isso pode acontecer. E também não faz a mínima ideia de como se cura esse tipo de coisa. Nós precisamos entender, buscar o mínimo de compreensão possível para podermos
agir sobre a situação. Daí, realmente, não é qualquer atitude que nos ajuda a resolver o problema. Tem atitudes, inclusive, que podem piorar a situação. Tem gente que o médico fala, olha, tome esses remédios aqui, 7 dias, 2 por dia. Dá lá a caixinha de comprimido e nós, então, vamos com os comprimidos para casa. A gente toma um, acha amargo, ou é grande demais o comprimido, não passa esse negócio e tudo mais. Toma 2 e a gente fala, não vou tomar mais. É uma atitude, não é uma atitude? Não vou tomar mais o remédio. Não, tomei 2 já, inclusive hoje amanheci sem febre, hoje eu estou bem, eu acho que eu não preciso mais desses remédios não. Para de tomar o remédio. Lá pelo 5º dia, a coisa volta. E às vezes não é no 5º dia, às vezes é no 10º dia. Volta. E a gente vai correndo para o hospital, fala com o médico de novo, examina, agora está pior o negócio. Como é que pode estar pior? Nossa atitude reforçou a situação ruim que estávamos. Enfraqueceu o organismo nas suas defesas. Ou fortaleceu o organismo invasor. Devido a uma atitude nossa. Consciente ou inconscientemente. Então é necessário buscar algum conhecimento. É saber que não há resolução de problemas sem a nossa atitude na melhora. Então nós verbalizamos a situação e agimos para resolver. A ação. A fé sem obras é morta. Já ouviram falar isso? O apóstolo Tiago que falou. Está na primeira carta, acho que é a única, né? Carta de Tiago no Novo Testamento. Para quem tem o Novo Testamento em casa, tem lá os evangelistas, depois tem Atos dos Apóstolos, depois tem as cartas de Paulo, não é isso? E depois tem as cartas de alguns dos apóstolos. Tiago, Pedro, João. Na carta de Tiago, ele fala, olha, você quer me falar de sua fé sem obras? Deixe-me pelas minhas obras mostrar a minha fé. Porque fé sem obras é morta. Só que não existe obras sem atitude de alguém. Ou seja, uma ação construtiva. Por isso não adianta você comprar o terreno, ou ganhar o terreno do seu pai, da sua mãe, ou da herança da sua avó, e o terreno está lá, e você olha aquele terreno todo e fala, vejo uma grande mansão aqui. E todo dia você vai lá e fala, vejo uma grande mansão aqui. Legal, o verbo, ele cria. Porém a pessoa fala e vai para casa deitar, esperando que no dia seguinte, quando ela voltar, a mansão esteja lá. Não vai estar. Porque toda obra exige trabalho. Trabalho exige esforço. Esforço de muita gente. Mas também o seu próprio esforço. Mesmo que você não seja um pedreiro, você vai ter que pagar um. E para pagar um, você vai ter que trabalhar naquilo que você sabe fazer. Para poder, com o dinheiro, pagar o trabalho de outros. Esforço. Então, há trabalho, há esforço. Nós chamamos esse esforço de um sacrifício feito em prol de algo que se quer. Eu faço um sacrifício em prol da saúde que eu quero. Eu faço um sacrifício em prol do regime que eu quero. Eu faço um sacrifício em prol da casa que eu quero, do carro que eu quero, ou da proximidade com Deus que eu quero. É um sacrifíciozinho. Ah, é coisa de morte? Talvez não. Talvez não seja isto ainda. Mas se também for algo que valha a pena morrer, então minha vida vale a pena. E aí Jesus continua falando para Pedro, tendes fé em Deus? Em verdade lhes digo que se disserdes a esta montanha, lança-te daqui para o mar, assim será. E não duvidando no seu coração. E coração aqui não é o órgão, não é este sentimento de órgão cardíaco. Jesus fala a palavra coração no mesmo sentido que está no Velho Testamento, como a identidade do ser.
e não duvidar em seu ser. Jesus sabe das nossas fraquezas. Jesus tem total compreensão dos nossos limites. E Ele sabe que muitos de nós quer alguma coisa, quer alcançar uma disposição diferente na vida, mas não tem coragem. Não é ousado o suficiente para poder valer a sua própria vida. Jesus sabe que alguns de nós até quer, mas não faz por onde. Mas também tem alguns de nós que diz que quer, mas na verdade não quer. Todas as atitudes da pessoa demonstram de que ela não quer. Todo mundo em volta dela fala, ai meu Deus, vamos ajudar, porque essa pessoa está querendo. E aí fica todo mundo querendo ajudar alguém que na verdade não quer, mas que engana bem a todos nós. Por quê? Porque se formos nós também temos uma arte incrível de nos enganar. Alguns de nós se enganam tão bem que acaba enganando os outros ao redor. A gente se engana tão bem, a gente já mentiu tanto para nós mesmos sobre o que nós mesmos cremos, queremos ou somos, que a gente engana ao redor de nós também. Todo mundo que olha fala, nossa, olha esse menino, que vontade que ele tem, hein? Nossa, igual o Garfield. Lembra do Garfield? Outro dia ele levantou com uma vontade de trabalhar inacreditável. Meu Deus, eu não me contenho, que vontade de trabalhar que eu tô. Acho que eu vou para a rede, deitar até que essa vontade passe. Tem pessoas assim. Caramba, hoje o que está acontecendo comigo? O que eu fui? Tomei um passe ontem, hoje eu acordei com essa vontade de trabalhar toda. Vixe Maria, não vou mais nesse centro não. Porque na verdade a pessoa não queria. Acabou até encontrando algo bom para ela, mas ela não queria. Se não duvidardes em seu coração, se não duvidar dentro de si mesmo, se acreditar em si. Jesus está falando, olha, primeiro, tende fé em Deus. E quando ele fala para dizermos a esta montanha, se lançar daqui para o mar, e não duvidando no nosso coração, assim será? Ele está dizendo, não duvidando dentro do seu ser, significa acreditando em você. Acredite em você. Nós temos aqui centenas de espíritos desencarnados querendo tratamento e mais de uma centena querendo tratar, ajudar, colaborar com a harmonia e o empoderamento dos outros, encarnados e desencarnados, que vêm aqui pedir ajuda. Temos vários deles aqui. E alguns deles que vieram nos ajudar estão apenas esperando o momento em que nós vamos dizer, determinar para nós mesmos, quer saber? Vou vencer. Levanta e vence. Porque alguns de nós só estão esperando esse toque. Só está esperando essa decisão íntima. Eu mesmo decidi. Quer saber? Até ontem não me valorizaram. Na verdade, nem eu mesmo me valorizei. A partir de agora, o valor quem dá sou eu. O meu valor quem dá sou eu. Vocês estão me ouvindo? Se estão me ouvindo, vocês poderiam repetir isso só para eu ter certeza que vocês ouviram? O meu valor, eu determino o meu valor. Porque eu acredito em mim. Eu acredito em mim e não vacilo na fé. Mas tudo vai dar certo assim? Não sei. Talvez vão ter coisas que não vão dar certo porque eu ainda não as compreendo. Mas a partir do momento que eu determinei isto, eu vou buscar compreensão. Eu quero saber agora que terreno é esse que eu estou pisando. Eu quero saber agora que tipo de gente é essa com quem eu estou lidando. Eu quero saber realmente o que meus amigos pensam. Estão mais prósperos ou menos prósperos? Com que tipo de situação ou de gente eu estou me unindo para vencer tal ou tal situação? Quem eu estou procurando? Quem é que está me orientando? Porque agora o valor, quem dá, sou eu. Jesus ainda fala mais um pedacinho aí. Acho que é versículo 24, 25 do capítulo 11 de Marcos. Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se disser a esta montanha, lança-te daqui para o mar, e não duvidardes em seu coração,
Assim será, tudo que pedirdes em oração, credes que já o tem. Coisa linda, isso é outra pérola magnífica numa pequena passagem. Gente, isso aqui dá para fazer um curso. Credes que já o tem. Olha que coisa. Eu falei há pouco tempo sobre essas questões que nós aprendemos sobre lei de vibração, lei de atração e outras leis. Interessantes, por sinal. Mas o que elas dizem e que, de alguma forma, corrobora com aquilo que nós estudamos em doutrina espírita? De que somos seres, ou a nossa matéria, ela é conduzida pelo nosso pensamento. Mas tanto a nossa matéria quanto o pensamento são energias, movimentam massas, formulam coisas de tal forma que estas coisas podem, de acordo com a intensidade e a constância do nosso pedido, pensamento, oração, vibração, essas coisas vêm e se materializam. Então, alguns de nós, para melhorar a situação, basta saber, identificar, sentir, desenhar como é viver sem aquela montanha que estava atrapalhando. Como é mesmo viver? Alguns de nós já está há tanto tempo vivendo aquela situação que de repente é necessário socorros maiores, porque nós mesmos, sozinhos, não conseguimos. Lembram da mulher curvada? Já ouviram falar da cura da mulher curvada que Jesus fez? Alguns sim, outros não. Ninguém? Mas está lá, Jesus na sinagoga, ensinando. Sábado. Aí tem um monte de gente assistindo. E entra uma mulher encurvada. Ela está, se não me falha a memória, há 18 anos encurvada. Há 18 anos atrás, ela foi acometida de algo, e esse acometimento que lhe pegou foi deixando sua coluna mais curvada, curvada, dessa maneira. Ela andava então assim. E ela não conseguia levantar a cabeça. Ela andava assim, por causa de algo que a acometeu. Jesus está ensinando na sinagoga, e a mulher entra. Aí é lindo isso. Essa parte é linda. O evangelista diz que Jesus viu a mulher. Para nós parece simples, não é? Porque nós estamos aqui, eu estou num patamar alto, todo mundo está sentado. Se entra uma mulher curvada ali, qualquer um vê. Agora imagina no tempo de Jesus. Ele em pé, no mesmo nível que todo mundo. E ninguém sentado, com todos em volta dele. Aí já não é tão fácil, não é? Se essa sala está cheia, lotada, de gente em pé, e Jesus aqui em pé, no mesmo piso que nós, fica mais difícil notar, não fica? Se entra alguém depois no final. Mas conta o evangelista que Jesus a viu. A chamou até a frente, lá onde ela estava. E ela foi. E Jesus disse para ela que os seus pecados foram sanados, que ela estava livre dos seus pecados, alguma coisa assim. Ela não levantou. Que coisa, não é? Jesus falou para a mulher, olha, seus pecados estão perdoados, filha. Ou então você está curada da sua enfermidade. Ela não se ergueu. Gente, teve alguns que Jesus curou, que bastou Jesus falar, ei, psiu, levanta e anda. A pessoa levantou e andou. Tem outros que nem ouviram Jesus falar. O servo do centurião. Jesus falou para o pessoal, olha, então nunca vi fé igual a esta. Vai lá que ele está curado. O servo nem ouviu a voz de Jesus e nem viu Jesus. Os caras voltaram rapidinho para casa, chegaram lá, o servo estava curado. Agora a mulher está diante de Jesus, há 18 anos curvada, Jesus fala que está curada, filha, e ela não levanta. Aí Jesus vai e impõe-lhe as mãos. Aí ela se ergue. Mas o fato que eu quero realçar é, por que ela não se ergueu quando Jesus falou, seus pecados se foram, filho? Ou retira-te daqui, porque ele, na verdade, expulsou um espírito. Não é a nossa palestra de hoje, mas seria o caso de uma obsessão mais grave, uma fascinação, ou uma possessão, ou coisa semelhante, tá? Mas não é o nosso tema aqui hoje. O que nós queremos dizer é, essa mulher já estava há tanto tempo naquele patamar,
que praticamente ela esqueceu como que era andar ereta. Alguns de nós estão vivendo há tanto tempo aquela situação que a gente praticamente já acostumou. Às vezes não sabe nem que ficou melhor. Nesses tempos aí de poucos médicos nos hospitais aqui do SUS, um dia tinha lá um desses hospitais que o médico fazia o atendimento, mas justamente naquele dia não tinha médico. Um hospital não tinha médico e os doentes chegando. E tá lá um pessoal, tal, isso e aquilo. E nisso, o primeiro da fila lá era um que estava na cadeira de rodas. Jesus olhando para aquilo, se compadecendo, vem, materializa-se, põe o avental de médico, vai na salinha lá do doutor e fala, próximo. Aí entra o cadeirante lá. Daqui a pouco o cadeirante sai andando, empurrando a cadeira, e o cara de trás, que estava na fila, falou, e aí, como é que é esse médico? Ih, igual os outros, rapaz, nem toca na gente, só manda sair, levantar e andar. Ou seja, às vezes nós nem notamos que a melhora está ali. Paradigma aqui. Precisamos só curar aqui. Então como é se ver como se a coisa já tivesse acontecido? Porque é isso que Jesus falou. Se vocês também pegarem na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, Paulo diz o que é a fé. Ora, a fé é a firme... Olha o que Paulo de Tarso diz. A fé é a firme convicção das coisas que ainda não se veem. Paulo está dizendo, olha, fé é ter a certeza absoluta de que algo já está realizado, já está feito. Se é para vencer, eu já venci. Mas qual é a postura? De que forma eu andaria? Como eu me apresentaria para alguém se eu realmente tivesse essa convicção de que já venci a situação? Como é que seria? Eu iria dar mais risada? Eu iria passear mais? Eu iria fazer aquela viagem? O que eu realmente faria se eu tivesse a firme convicção de que aquela situação, ou seja, a vitória que eu quero, já existe? E Jesus diz, haja, crede como se já tivesse alcançado, e assim será. E é por isso que os nossos amigos de programação neurolinguística conseguem êxito com algumas pessoas. Porque verdadeiramente ajudam as pessoas a construir o que elas querem, ao invés de ficarem remoendo o que não querem. E assim, viverem agindo na fé. Gente, falar isso, de certa forma, é fácil. Alguns de nós são treinados para isso. Nós lemos uma bibliografia, pegamos o Evangelho e falamos naquilo que cremos. Mas viver na fé, daqui a pouco, depois que a gente sai aqui dessa porta e sai do portão do centro aqui, viver na fé vai exigir atitude. Viver na fé vai exigir compromisso. Viver na fé vai exigir repetir constantemente o Evangelho de Jesus em nossas vidas. É fácil falar, e eu dou graças a Deus de me permitir falar, mas peço mais ainda a Deus que eu possa ouvir o que eu estou falando, para daqui a alguns dias, quando eu verdadeiramente incorporar isto, e alguém daqui me encontrar, poder dizer, nossa, até que enfim, o palestrante agora vive da fé. Em atitude, em espírito, em verdade. A fé que remove montanhas exige essa nossa determinação, compromisso e ação. Deus abençoe aqueles de boa vontade. Que assim seja, graças a Deus.